perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que foste batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Esta palavra é linda e maravilhosa, porque traz a ação real da palavra de Deus, a ação real do Espírito Santo. Porque nós cremos na ação real de Deus? Porque a palavra de Deus nos revela que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. A palavra de Deus revela que João batizava nas águas, ensinava a doutrina, que é o primeiro consolador, que é o consolo de saber que está praticando justiça para a herança, para receber a promessa que é maior, que havia de vir depois de João Batista. João Batista trazia o batismo nas águas, mas após ele viria um que era maior, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Como, pois, as pessoas dizem crer em Jesus Cristo e só permanecem no batismo de João, só no batismo de João, dizendo-se batizado no batismo do arrependimento? Porque o batismo do arrependimento vem da conversão de obras más, para que, convertendo o nosso coração das más obras, recebamos o Espírito de Deus. Mas muitas pessoas são enganadas, nem sequer ouvem falar que há Espírito Santo, nem sequer ouvem falar que Deus se manifesta no meio do seu povo, nem sequer ouvem falar que Jesus veio para se manifestar na vida de todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus. Mas hoje nós vemos uma grande parcela da humanidade que nunca sequer sentiu a graça de Deus, sentiu o poder de Deus, sentiu a presença de Deus, nunca falou na língua dos anjos, nunca recebeu revelação, nunca recebeu profecia, nunca recebeu visão, nunca sentiu o gozo dos céus, nunca foram tomados pela ação divina em suas vidas. É um evangelho segundo a letra, como diz a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus é que tem a força para vivificar o evangelho que eu vos anuncio, que Paulo anunciou, dizendo: o evangelho que eu trouxe não recebi de homem algum, mas tenho recebido pela revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero dizer neste momento, que você que está me acompanhando, eu convido você e a sua família para crer em Jesus Cristo, para crer no Senhor Jesus, porque a hipocrisia tem tomado conta das pessoas, as pessoas têm descido às águas batismais, dizendo crer em Cristo Jesus e não crendo no seu batismo, porque creem apenas vão até o batismo de João, mas ali eles se estagnam, ali param, estacionam e não creem mais. Muitas das vezes, quantos líderes religiosos que não têm coragem de mostrar ao povo a existência do Espírito Santo, que há Espírito, que há manifestação de Deus no meio da igreja, que há manifestação do Espírito Santo real, que há a presença real de Deus no meio da igreja. Quantos têm se escondido, quantos têm ocultado, têm extinguido, preferem extinguir o Espírito dentro da igreja, porque quando há profecia dentro da igreja, a palavra de Deus diz que a corrupção vai embora, e aí o que acontece? Ninguém resiste o poder de Deus, a história muda, pessoas são transformadas, a alegria chega no coração angustiado, Deus muda a história das pessoas. E muitas pessoas não têm contato com Deus, vivem iludidas, decepcionadas, um evangelho fraco, não tem estrutura espiritual. Mas a palavra de Deus nos traz aqui, nos traz ao conhecimento a existência de um outro Espírito, de um Espírito, aleluia, que veio por Cristo Jesus, mas muitas pessoas preferem permanecer no natural, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. É por isso
porque muitos líderes religiosos usados pelo inimigo escondem a ação real do Espírito Santo de Deus, porque o inimigo da justiça de Deus não quer que o povo conheça que há Espírito Santo, porque a partir daí, a partir da manifestação de Deus na sua vida, do Espírito Santo, você vai passar a compreender as coisas de Deus, entender as coisas espirituais, entender as coisas divinas. Mas isto é uma afronta ao inimigo da justiça de Deus, e então ele tem investido seriamente para que as pessoas não conheçam que há graça, não conheçam que há gozo dos céus, não conheçam que há um outro Consolador que foi trazido por Jesus Cristo, para que nós não fiquem órfãos somente na letra. A letra mata, mas o Espírito da vida, o Espírito de Deus é que pode trazer vida ao Evangelho que pregamos. E muitas pessoas estão distantes deste Espírito. Que você venha meditar. Eu convoco você a acreditar em Jesus Cristo, a não ter fé fingida, dizendo crer em Jesus Cristo e não crer no batismo que Ele trouxe, não crer na virtude que Ele trouxe, não crer no que aconteceu no dia de Pentecoste, que denominou um tema levado ao mundo inteiro pelos pentecostais, porque somos crentes naquilo que aconteceu, no movimento que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o batismo com o Espírito Santo. Não ficamos atrasados no batismo das águas, parados, olhando para o passado, ou parados ali, estagnados, mas permanecemos, progredimos ao batismo de Cristo, batizamos nas águas e progredimos ao batismo de Cristo, porque esse é o intuito do batismo das águas, que as pessoas crescem